Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional, nesse sábado especial, Dia do Senhor. E começamos aí Romanos capítulo 6, a gente vai dividir em duas partes, mas a sessão que começa do capítulo 6, que vai até o 8, é chamada de segurança do Evangelho, a santificação. Começa no capítulo 6, mostrando a obra do Pai, o 7, a obra de Cristo, e o capítulo 8, a obra do Espírito Santo. O interessante é que há o simbolismo do batismo, de a gente morrer para o pecado, quando Cristo ali morreu, e nascermos para Deus. E mostra que esse simbolismo ele é de vital importância para aqueles que estão buscando uma vida santa, separada junto com Deus. Vamos ler o versículo 1. Diz assim, ó: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Então Paulo ele começa a destacar porque havia um erro de não compreender a ideia que Paulo trabalhava da lei em Romanos. São irmãos ali sinceros, cristãos verdadeiros, mas Paulo queria deixar clara a sua argumentação. Não que a lei foi abolida, não que a lei não era mais necessária, mas a lei em nenhum momento ela salvou e pode salvar. Ela simplesmente apontava para o erro e essa sua função ela nunca acabou. E agora, por estarmos na graça, não é que estamos libertos da lei, pois ela ainda serve para apontar onde está o erro. Porém, como diz no versículo 2, ó, não devemos então achar que a graça ela nos traz autorização para o pecado. Nós que para ele morremos. E aí ele diz o versículo 3: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então o pecado, o pecador, né, ele tem como simbolismo o batismo, que ali nas águas ele morre para o pecado e nasce para Deus. Ele toma a decisão de ter uma vida nova em Cristo. Lembra-se que Paulo lá em Gálatas 2:20 ele chega a dizer: vivo não mais eu estou falando só uma parte do verso, né? Mas Cristo vive em mim. Então Paulo agora ele era convicto de que ele não vivia mais para fazer as vontades da carne. No capítulo 7 ele vai falar que essa é uma luta constante, de que agora esse novo homem ele tenta fazer a vontade de Deus apesar da carne impedir pelo pecado. Mas agora a gente recebe esse poder do Espírito Santo dado pelo Pai, que ele faz o que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e juízo. Nós temos agora a noção daquilo que é errado, no qual quando vivíamos no pecado não tínhamos. E para que esse batismo seja sincero e verdadeiro, é necessário que haja em nós um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e um desejo de mudança de vida. Então, o batismo em si é um ato daquilo que no meu coração eu já estou fazendo, que é deixando o Espírito de Deus habitar em mim e transformar a minha vida. E ele diz assim no versículo 5: Porque se formos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, morremos com Cristo, mas ressuscitamos com ele. A morte que ali morremos é porque Cristo, ao morrer na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Cristo ali recebeu a carga do pecado dos que estavam em vida, dos que ainda viria, e ao morrer ali, ele pagou o preço pelo meu e o seu pecado. Mas agora, na sua ressurreição, ele trouxe essa vida e vida eterna. Até mesmo Moisés, que havia sido ressuscitado, como vemos em Judas 9, ele ali estava no céu, mas para ser glorificado, transformado, era necessário o sacrifício de Cristo. Cristo, então, ali ao sacrificar, deu a oportunidade de vida para todo aquele que nele crê. E o verso continua, diz assim: Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Que morte é essa? A morte eterna. Aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com ele, agora têm vida. Essa vida está disponível a nós, se continuarmos
crendo nele, porque essa vitória é concedida ao crente pela fé. É a fé que nos move e nos garantirá essa vitória eterna. E diz assim o versículo 11: Assim também vós consideravos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecereis-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, o texto deixa claro, por isso que começa a introduzir o tema da santificação, porque a gente não deve andar pela obra do pecado, a gente deve buscar a obra de purificação, de mudança de vida, viver nessa graça transformadora. E para isso a gente precisa alimentar o espiritual, estar na presença de Cristo, estudando a sua palavra por meio da oração, e ao permitir que este espírito trabalhe em nós, a gente vai mortificando as obras do pecado em nós. A natureza carnal, ela vai sendo destruída. O pastor Alejandro Bulhon foi um dos primeiros que eu li que falava sobre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. E ele dizia o seguinte: a natureza carnal, ela não morre. Seria muito bom se a gente não mais tivesse ela. Mas lembra do pecado? Ao Adão pecar, ele deixou em nós agora uma carne fragilizada. A natureza humana agora é propícia ao pecado. Essa natureza só será transformada quando Cristo voltar. Então essa propensão para o erro, ela existe, mas o pecado como ação, a gente pode pelo poder do Espírito ir mortificando, e a gente vai matando esse desejo da carne quando alimentamos o espiritual. E agora ele diz assim, ó, no finalzinho: oferecei a Deus esse corpo, nosso corpo, né, para libação, para instrumento de justiça. E agora ele diz: porque não estamos mais o pecado sobre a lei, sobre a condenação, que aí você vai ver em Romanos 6:23, que é nesse capítulo, que diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Agora a gente não precisa mais se preocupar com a morte eterna se estivermos em Cristo, porque debaixo da lei, a condenação não existe mais para os que estão em Cristo, e sim o quê? A graça de Deus é que preenche o nosso ser. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, graça te damos, Senhor, por teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado porque tem sido um Deus amoroso, compassivo, um Deus que tem cuidado dos seus filhos. Por favor, ó Pai, abençoe cada amigo que participa deste canal. Pedimos as tuas bênçãos sobre a vida da irmã Thaisa, do seu esposo Kennedy. Pedimos também pela irmã Domingas, que fez cirurgia recente em seus olhos, por sua filha Miriam, os demais filhos. Abençoe também o irmão Amélio. Abençoe, Senhor, o concílio de anciãos que estamos viajando hoje. Que tudo dê certo, possamos ir e voltar sob a tua proteção e cuidado. Abençoe também, ó Deus, aos líderes que estão organizando esse programa, pastor Jeremias, pastor Wellington, os convidados que aqui teremos. Abençoe também, Senhor, a irmã Antônia ali da Pedreira, seu netinho, o Davi, ao irmão Berino que está para o sul, a Raísse e seu esposo também que estão em São Paulo. Também, ó Pai, abençoe a filha da Márcia que está chegando de férias, vindo lá do Paraguai. Abençoe também a Cristiane, que pediu pela sua saúde, ao Fabrício, meu primo, que depois de diversas cirurgias está melhor de saúde. Abençoe também a irmã Aldenora, a sua tia Cláudia, a sua prima Luísa também, para que aceite o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos, e guarde. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Não se esqueça que hoje a nossa lição é 1 hora, tá bom? Tchau, tchau.